Fala, gente do Vai Cair no Enem, eu, professor João Pedro Holanda, de novo por aqui. Agora para gravar um programa especial nesse feriado, no meio do carnaval, a data magna de Pernambuco. Preste atenção, essa data é histórica, não só para Pernambuco, mas para todo o Brasil. Porque ela é fruto de uma luta, é fruto de uma grande revolução que teve início aqui em Pernambuco e tomou conta de quase todo o Nordeste. Vê só. Nesse momento de dominação portuguesa no Brasil, existe um ciclo revolucionário, um ciclo de movimentos emancipacionistas. Há diversos movimentos que lutam contra a dominação portuguesa no Brasil. A gente pode destacar a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. E o último desses grandes movimentos, o que vem encerrar esse ciclo revolucionário, é o único que deu certo na prática. O único que efetivamente conseguiu tomar o poder foi a Revolução Pernambucana de 1817. É sobre isso que a gente vai tratar agora, então fica de olho. Vê só, já no século XVIII, na Europa, começam a emergir determinadas ideias filosóficas e políticas que colocam em xeque o Estado absolutista, que colocam em xeque a concentração de poder nas mãos de um soberano. Essas ideias pretendem trazer liberdade, tanto econômica, como política, como religiosa, como de imprensa. Essas ideias liberais ficou conhecido na história como um movimento ou ideário iluminista. Essas ideias iluministas, obviamente, chegam ao Brasil e chegam com força. Em Pernambuco, essas ideias iluministas vão começar a ser difundidas, espalhadas por uma instituição secreta. E, obviamente, essa instituição tem que ser secreta. Por quê? Porque a gente vive sob o domínio português, a gente vive sobre o domínio metropolitano. Então, obviamente, não há uma liberdade de movimentação e de discussão política, muito menos liberdade partidária. A maçonaria é quem é a instituição responsável no Brasil por difundir, por espalhar essas ideias iluministas. Então, desde o século XVIII, a maçonaria vem investindo em diversos movimentos de libertação da dominação metropolitana aqui no Brasil. A gente vai ver em 1808 uma mudança drástica nos nossos rumos e que vai definir o Brasil-nação que mais tarde vai surgir. A família real, fugindo da Europa, vem bater aqui no Brasil, pondo fim ao tal do pacto colonial, pondo fim à dominação metropolitana no Brasil por uma questão muito clara. Ora, se a metrópole agora está alojada administrativamente na colônia, não há mais a relação clara colônia e metrópole. Então nunca se esqueça que a vinda da família real aqui, com a abertura dos portos e os tratados de 1810, coloca o fim no tal do Pacto Colonial. Mas isso não quer dizer que o Brasil seja independente. Esse período em que a família real portuguesa governa o Brasil, no próprio Brasil, é o que a gente chama de período joanino. E é óbvio, o período joanino marcado pela dominância da família real no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, caracteriza-se por uma grande concentração na cobrança de impostos para a cidade do Rio de Janeiro. Dom João pretende modernizar essa cidade. Claro, ele é um rei europeu, não vai querer morar aqui no Brasil em péssimas condições. Então ele tenta modernizar ao máximo a cidade do Rio de Janeiro, inclusive tentando implantar um sistema de iluminação pública. Um sistema ainda primitivo, mas para a época um sistema massa. Muitas pessoas são desalojadas de suas casas para dar lugares a funcionários públicos portugueses. Enfim, o período joanino é marcado por uma alta tributação, uma alta cobrança de impostos em várias regiões no Brasil para sustentar essas mudanças e até mesmo o luxo que Dom João estava querendo trazer ao Rio de Janeiro. Obviamente, Pernambuco, historicamente, uma capitania e uma província insatisfeita com a dominação portuguesa, já foi palco de outros grandes levantes, tanto nativistas como emancipacionistas. Pernambuco não aceita esse tipo de acocho, esse tipo de arroxo no nó da gente, e aí termina por planejar uma grande insurreição a essa dominação joanina carioca, beleza? Preste atenção, como eu falei para vocês, essas ideias de liberdade, elas são propagandeadas pela maçonaria com a instituição secreta. Essa maçonaria em Pernambuco, ela organiza-se em diversos níveis, inclusive no nível religioso. A gente tem muito forte aqui o Seminário de Olinda, e nesse Seminário de Olinda as ideias iluministas circulam com muita força. A gente tem chamada também o Areópago de Itambé, que é uma espécie de casa maçônica, e outras lojas maçônicas diversas espalhadas por Pernambuco. Então, existe uma intelectualidade formada em Pernambuco. Existe uma intelectualidade pernambucana que conhece as ideias iluministas, inglesas, francesas. Existem estudiosos em Pernambuco dessas ideias europeias. E existe gente especialmente disposta a colocá-las em prática. Ora, Pernambuco passa por uma grande seca em 1816, assola o estado e mesmo assim Dom João resolve não dar
trégua na cobrança de impostos. A cobrança de impostos só cresce, o estado de Pernambuco já vem numa crise constante do açúcar, a gente tem grandes concorrentes internacionais agora do açúcar, enfim, a concorrência internacional aumenta, o que faz com que o preço do nosso açúcar baixe, a gente passa por um grande período de seca, as ideias iluministas efervescem aqui no estado de Pernambuco, o ambiente é muito propício para que dê certo, para que ecloda uma revolução. A maçonaria, ela se organiza nacionalmente, e aqui em Pernambuco a gente tem 3 grandes pontos de dominação e de difusão das ideias iluministas pela maçonaria. A gente tem Pernambuco, a gente tem Salvador e a gente tem o Rio de Janeiro. São esses 3 locais economicamente muito poderosos, economicamente muito viáveis aqui no Brasil, que terminam tendo uma presença maçônica muito forte. Essa maçonaria vai marcar uma grande eclosão revolucionária na Semana Santa de 1817. Já está tudo pronto. O problema é que sempre tem um X9, o problema é que sempre tem alguém para delatar, para entregar o grupo todo. E aí um cara entrega ao governador de Pernambuco os planos de insurreição ao domínio de Dom João. E aí o governador de Pernambuco, obviamente, dá voz de prisão a todos esses líderes revolucionários. Um deles, um grande militar conhecido como Leão Coroado, reage e mata o português que tinha ido lá prender ele no quartel. E essa morte desse português no dia 6 de março de 1817 dá início a um movimento revolucionário, a um movimento de insurreição, conhecido como Revolução Pernambucana ou Revolta dos Padres. Falei para você, o Seminário de Olinda é importantíssimo em Pernambuco. Boa parte dos padres encabeça essa revolução. A gente vai ter o Padre Roma, o Miguelinho, vai ter até o Frei Caneca participando aí como secretário de Estado. Essa revolução dá certo, é a única da história do Brasil que se coloca contra a dominação portuguesa. Nesse momento, Portugal já está aqui no Rio de Janeiro administrativamente, por conta dessa fuga da família real que eu mencionei para vocês, mas é a única que dá certo. Pernambuco transforma-se num país, Pernambuco transforma-se numa república independente do restante do país, independente de Portugal, durante mais ou menos 74 dias. É elaborado, inclusive, um protótipo de Constituição para Pernambuco. E é justamente essa Constituição que vai garantir liberdade de imprensa, garantir uma série de liberdades que não existiam, a divisão dos poderes também, que vai ser a marca do nosso feriado, a marca da nossa Carta Magna, a Carta Maior, a Carta Máxima dessa República Pernambucana que surge. Vale a pena ressaltar que esse movimento não se centra apenas em Pernambuco, mas é espalhado também por Paraíba e Rio Grande do Norte. Até a bandeira foi feita nessa época, ó. Essa bandeira da gente foi criada na Revolução Pernambucana de 1817. Veja, praticamente a única diferença é que existiam aqui 3 estrelas, uma representando Pernambuco, a outra Paraíba e outra Rio Grande do Norte. A cruz, indicando que a religião católica ainda é a religião oficial, apesar de haver liberdade de culto, apesar de haver liberdade religiosa. O sol, indicando a forte presença das ideias iluministas. E o arco-íris, indicando o início de um novo tempo, o início de uma nova era. É importante ressaltar também que esse movimento, esse governo provisório que toma conta do Brasil, na verdade toma conta de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, existe uma grande briga de forças lá dentro. Existe um grupo a favor da libertação dos escravos, a favor de um movimento abolicionista, e existe um grupo, obviamente, liderado pelas elites, encabeçado pelas elites, que é muito contra essa libertação dos escravos. Então, essa grande briga interna vai, inclusive, contribuir para o fim desse movimento, que depois de 74 dias, encurralado pelas tropas portuguesas, termina por ser debelado, termina por ser destituído, e a dominação metropolitana, na verdade, é a dominação portuguesa, que está agora no Rio de Janeiro, volta a ser instituída em Pernambuco. Veja, foi 5 anos antes da independência do Brasil. É um movimento importantíssimo, é um movimento republicano e é um movimento que não pode ser visto apenas no viés regionalista. É um movimento nacional e tem que ser conhecido por todo o país. Então fica de olho na Revolução Pernambucana, é muito importante para a sua prova do Enem, e fica de olho nas próximas dicas e programas do Vai Cair no Enem. Valeu!